como o caso do Josimar, que fez lá em Petrópolis, já fez a instalação, ele mesmo conseguiu instalar o próprio equipamento, no caso dos pais dele, onde que ele começou, já está projetando, já vender outros, já tem outros equipamentos, inclusive já vendidos, só falta entregar, e já conseguiu aí os seus primeiros resultados aí com mais de R$ 1.000 aí no seu bolso para poder chegar aí à sua renda que ele busca aí dos 4, 5 mil reais aí que ele está buscando. Olá, bem-vindos. Aqui é o Sávio Franca e eu tenho hoje o tema que é por que instalar um aquecedor solar em apenas 2 horas te ajuda a chegar aos seus primeiros 4 mil de lucro. O que é instalar um aquecedor solar em apenas 2 horas? Sabe o que é isso? 2 horas é 2 horas de serviço, é 2 horas de tempo enquanto hora que você começa a instalar um aquecedor solar e você termina. É possível fazer isso? Vou te mostrar que é possível sim, como também que vai te ajudar aí a chegar aos seus primeiros 4 mil de lucro, tá? Lucro, não sei se para você é bem claro o que é lucro, mas lucro é um resultado de o que é o que você tem de receita, ou seja, de venda, e o que você tem de despesa, menos o que você tem de despesa, e vai ter o resultado. Então, o lucro é resultado da receita, as vendas, menos as despesas, e você tem o resultado. Então, os 4 mil de lucro aí, a gente vai se referir aí a você vender determinados tipos de produtos, no caso aqui de aquecedor solar, que vai te gerar um lucro de 4 mil reais aí. E nós estamos trabalhando aqui o que é que essa primeira instalação com 2 horas, ou não, o que é essa instalação de 2 horas vai te ajudar nisso. Ou seja, instalações mais rápidas te ajudando a ter os maiores lucros, tá? Então, o que não é isso? Não é a instalação, não é o tempo que você vai começar a se planejar, não é o tempo que você vai até a obra, até a instalação, não é esse tempo, não. Estou falando aqui do início ao fim, porque é possível, vou mostrar que é possível você conseguir instalar um equipamento apenas em 2 horas, tá? Então, assim, o que acontece é que a gente, eu não sei se você vem acompanhando os meus temas aí, mas eu tenho contado algumas histórias de pessoas que já conseguiram ter resultados com instalação de aquecedor solar. Eu pessoalmente, eu já trabalho com isso desde 2007. Não necessariamente instalando o equipamento, mas eu já comecei instalando equipamentos. Instalei na casa dos meus pais, instalei na minha casa, e depois eu abri o negócio para poder ganhar dinheiro, para poder ter resultados financeiros, para ajudar pessoas também a reduzir a conta de luz. E se você não tem a noção do que é esse mercado, basta você pesquisar na internet, basta você ver o quanto de oportunidades que tem de empresas que estão aí no mercado oferecendo esse tipo de serviço. Tem pessoas que estão oferecendo e também que buscam, inclusive, mão de obra especializada e não tem. Então, o que eu estou querendo te mostrar aqui é que é possível você conseguir fazer instalações e ganhando resultado, e ganhando dinheiro com isso. Como eu falei, eu comecei com isso, já tem mais de 13 anos que eu trabalho com instalações de aquecimento solar ou venda de produto. É claro que teve um período aí de transição, onde que eu tive, inclusive, um espaço, uma experiência muito legal, onde que eu pude fornecer para revendedores, onde que eu pude estar na linha de fábrica, fornecendo para revendedores, e onde esses revendedores possivelmente e com certeza ganhavam mais dinheiro com um produto que eu vendia do que eu mesmo. Por quê? Porque na hora de você fazer a instalação do equipamento, do produto, você consegue uma margem maior. Você consegue ter, não necessariamente o valor da instalação ou da mão de obra do serviço. Você consegue mais do que isso. Você consegue ter uma possibilidade de lucro no todo o volume da instalação ou da venda do cliente, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, o que eu posso dizer é o seguinte, que quando eu tenho materiais e tipos de equipamentos mais fáceis de instalar, o que a gente tem aí? Facilidades e mais rapidez para fazer a instalação. A gente pode trabalhar principalmente, por exemplo, aqui escolhendo um equipamento mais prático de instalar, um produto que possa ser rápido e que possa ter aí essa condição de 2 horas instalar um equipamento. Tá? Então, equipamentos a vácuo, por exemplo, os equipamentos que eu escolhi trabalhar depois de 2009, são equipamentos que são mais fáceis
de você montar, devido a ele ter equipamento, ele ter suportes já pré-ajustados, ele ter aí apoios já preparados, tem a parte dos tubos de vácuo muito fáceis também de se colocar, tudo isso me ajuda numa instalação rápida. Eu já tive casos aí, sim, de várias vezes de instaladores, quando deu aí meio-dia, já está vindo embora para casa ou de volta para a empresa, porque eles não, como é que fala, eles já tinham terminado a instalação toda, já tinha finalizado aí a instalação do início ao fim. É claro que depende de tipos de telhado, não é instalação, é uma instalação assim mais complexa, não é instalação de um prédio, que às vezes demanda uma quantidade maior, não é instalação assim que tem telhados muito altos, nós estamos falando aqui de telhados mais simples, mas tem tipos de telhados, por exemplo, que são realmente mais tranquilos de instalar. Por exemplo, telhados em telha de amianto, são fáceis, dependendo da telha de amianto, é lógico. Tem telhados, por exemplo, telhados de laje, quando é laje também é muito simples, muito fácil de instalar, e às vezes até com menos de 2 horas você consegue fazer a instalação, tá? E por que que isso te ajuda, então, a conseguir esse lucro mais rápido? Se você consegue instalar mais rápido, você consegue também gastar menos materiais, logicamente, certamente isso. Você também vai ter aí também menos custos de mão de obra. Se você termina mais cedo, você tem condição de fazer outros tipos de afazeres, outros tipos de coisas para também te ajudar a chegar mais rápido aí ao seu lucro, tá? Quando eu falo aí nesse lucro de R$ 4.000, e eu estou falando, defendendo aqui, na semana a semana que a gente vai falar aí da semana da energia solar lucrativa, que eu estou falando aqui como forma de você conseguir resultados com a energia solar, instalando o aquecedor solar. Então, eu estou aí mostrando para você que, na verdade, uma preparação para essa semana. Eu estou falando aqui hoje, eu estou mostrando aqui necessariamente com esse tema de hoje, que é sobre você instalar um equipamento mais rápido, e vou seguir aí com algumas questões, alguns exemplos. Por exemplo, tem algumas pessoas que eu tenho acompanhado, que eu tenho feito necessariamente consultorias, né? Consultorias mesmo, onde eu estou aplicando um pouco do meu conhecimento, pessoas que já fizeram cursos comigo, já instalaram equipamento, como o caso do Josimar, que fez lá em Petrópolis, já fez a instalação, ele mesmo conseguiu instalar o próprio equipamento, do caso dos pais dele, onde que eu começou, já está projetando, já vender outros, já tem outros equipamentos, inclusive já vendidos, só falta entregar, e já conseguiu aí os seus primeiros resultados aí com mais de R$ 1.000 aí no seu bolso para poder chegar aí à sua renda que ele busca aí dos 4, 5 mil reais aí que ele está buscando. Tá? Então, assim, o que eu posso te falar é que existem formas de você fazer coisas, fazer instalações certas e fazer instalações erradas. Às vezes você pode até acertar de primeira vez, mas se você não se planejar, se você não se preparar para uma instalação, pode também dar um certo BO. A instalação de aquecedor solar ela é basicamente muito simples, principalmente se você tem condição aí de fazer um treinamento, de ter uma assessoria por trás, de ter uma preparação para isso. Tem gente que não lê nem manual de usuário, né? E para você, não sei se é o seu caso, eu também sou um caso de brasileiro típico que não lê o manual do usuário. Eu estou ensinando isso e eu estou buscando cada vez mais fazer isso. A última vez que eu comprei um celular, que eu recebi um celular em casa, foi um celular da minha esposa, e eu abri a caixa e fiz toda a programação para ela, e a primeira coisa que eu fiz foi ler o manual e ver a questão da bateria, né? Se poderia usar sem carregar primeiro, se não poderia. Então, eu comecei a verificar isso. Mas hoje eu recebi um ventilador e tinha manual de usuário, apesar que é muito mais simples, né? Mas eu não olhei o manual do usuário, como é que é. Eu simplesmente montei. Aliás, eu olhei só a descrição técnica dele para saber se era 220 ou 110 volts. Porque como eu moro aqui em uma região que é 220 volts, antes de ligar na tomada, o que eu fui verificar? Olha, verificar se pode ligar em 200 em 110, 220, ou seja, se ligar e se não tivesse, se fosse outra tensão, poderia queimar. Então, manual de usuário serve para isso.
E às vezes tem pessoas que nem olham o manual de usuário, quando ainda mais cursos, quando elas não querem às vezes nem treinar, é que elas querem aprender por si só. E uma coisa errada que você pode fazer ao iniciar, ao querer empreender, ao querer ganhar dinheiro nessa área, é fazendo por si só, sem nenhum treinamento, sem nenhum assessoramento. Assim, a gente até vai falar mais sobre isso na semana de energia solar lucrativa. Inclusive, eu vou dar oportunidade para você também verificar como é que eu posso te ajudar nessa questão de treinamentos. Mas o que eu posso te falar aqui agora é o seguinte, que o treinamento é essencial para qualquer coisa. Você não compra um carro sem você saber dirigir, né? Você tem que aprender a dirigir primeiro. Imagina você sair aí num carro, tirando zerinho da concessionária, entra nele aí, não sabe dirigir, a primeira esquina que vai acontecer? Você bate o carro, amassa e pronto, você fica sem carro, não é assim? E a gente acaba que quando a gente, eu que estou na área aí, que estou aprendendo há muito tempo, eu já aprendi com muitos erros. Eu aprendi dando cabeçada, errando instalações, fazendo ter que voltar ao cliente por conta de um problema que aconteceu. E aí fui criando metodologias, criando processos, coisas que são fundamentais para poder agilizar uma instalação de um equipamento. Então, para citar um exemplo bem prático aqui, a gente pode dizer, por exemplo, o norte, né? O norte, a preparação do norte, a preparação do posicionamento do equipamento. Se você coloca um equipamento posicionado fora do norte e o equipamento não aquece, qual que é a chance de ter é que você vai ter que voltar de novo nesse cliente para poder reposicionar esse equipamento, porque ele estava lá mal colocado, não teve incidência solar correta, faltou água quente, e você teve que descobrir isso aí. Ou se você não olhou certamente, você vai ter um problema. Tem até dicas sobre essa questão, eu posso dar mais em seguida, mas eu posso também falar algumas coisas que são essenciais e que às vezes as pessoas até têm dúvidas. Sem você encontrar a melhor opção para o cliente, já também seria um jeito errado que você poderia cometer na hora de você tentar fazer uma instalação rápida, uma instalação com pressa. Por exemplo, existem casos de instalações que são possíveis você colocar a caixa de água para abastecer o aquecedor solar ou não, ou sistema que abastece direto da rua. E às vezes você pode oferecer ao cliente uma caixa um acessório de uma caixa que abastece direto da rua, como forma de agilizar a instalação, mas você não pensou, olha, será que se eu levantar essa caixa, pedir ao cliente para levantar essa caixa pelo menos mais 50 centímetros, isso não poderia ser interessante? Isso não seria uma coisa melhor para ele, para depois, se a água da rua faltar, você vai ter água suficiente para poder alimentar o equipamento, ter uma pressão também de carga mais ou menos equilibrada? São coisas que eu também mostro muito nos meus treinamentos e falo sobre isso, mas são coisas erradas que você precisa ficar atento, porque depois qualquer coisa errada e coisa ruim vai, no final das contas, uma hora ou outra sobra para você, tá? Outra coisa também, sair desesperado do trânsito aí, eu poderia dizer que seria uma coisa errada em você começar. Às vezes você está com pressa de fazer uma instalação, acha que tem que sair o mais rápido possível, e aí tomando multa, acidentando. Já tive vários casos, inclusive, não foi para esse tipo de serviço, mas eu já acidentei em trânsito, eu já. E para quem é motoboy, motoqueiro, né? Eu também sou motoqueiro, tenho carteira de habilitação de moto, e motoqueiro assim, é um desastre do trânsito, porque ele não segue quase nada de legislação. Ele vai costurando ali né, no entremeio dos carros e tudo mais, e não quer, assim, esperar. Eu já também tive acidente de moto, já bati na traseira de carro. Eu já tive também acidente de carro também, mas a pressa é a inimiga da perfeição. Para um aquecimento solar também, para uma instalação, a pressa pode ser, sim, a inimiga da coisa certa ou da coisa melhor. Se você conseguir fazer uma instalação rápida, bem feita, e você já tiver treinamento para isso, tudo bem. Você já chega na instalação, já olha o posicionamento do equipamento, já faz ali uma projeção de como é que vai ficar, e aí faz a instalação, dependendo do telhado, de uma forma muito rápida. Mas, se você também não tiver a ciência de que tem essas coisinhas que você deve observar, e se você for atropelando tudo isso, é perigoso você sair com um resultado negativo no final das contas, tá? Então, qual seria a forma de você, então, começar aí
fazendo uma instalação de forma rápida e lucrativa, vamos dizer assim, e que vai te ajudar a seguir umas outras melhores possíveis. É você começar a fazer a sua instalação, a sua primeira instalação. Talvez nem seja aquela forma que vai ser tão rápida que vai te ajudar a que você vai ter a melhor lucratividade. Mas você começar, nem que seja na sua casa, nem que seja na casa dos seus pais, nem que seja na casa de um parente, e se não for conseguindo aí, nas pessoas mais próximas possíveis, pode começar também com seu vizinho, com outras pessoas que podem te ajudar a conseguir esse resultado aí de chegar depois ao lucro dos R$ 4.000. Não é chegar e sair dando instalações de graça para os outros e fazendo coisas de graça, não. Você pode sim criar um momento, uma condição única, diferente, para que você possa condicionar isso às pessoas que você vai atender, mas o que importa para elas mesmo é a coisa funcionando e o resultado. E a primeira coisa que você precisa de fazer para poder apresentar uma pessoa que precisa de instalar um equipamento na casa ou que está gastando altos custos na conta de luz é o resultado que ela tem. Ela não vai pagar nada, nada a você, se ela não vai enxergar resultado. Nem se for na casa dos seus pais, eles não vão querer te ajudar a colocar, eles não vão querer nem em si mesmo mover uma palha se eles não acreditam que o produto é um produto que funciona. Mesmo você sendo filho. E às vezes o pai vai olhar para você e falar assim: meu filho, esse negócio não dá certo, não, esse negócio não funciona, não. Eu não acredito. Se você não mostrar para ele que é um tipo de mercado que cada vez mais cresce, mas não só pela questão de tendência mundial, nem nada de energia solar, não. Por conta da questão dos gastos na conta de luz, que é o primeiro, você não vai conseguir. O principal ponto, o principal órgão, né, do ser humano que mais dói numa situação qualquer aí é o que o pessoal fala? É o bolso, né? O bolso é o que mais dói. Então, se você conseguir mexer no bolso da pessoa de alguma forma, no lado psicológico, aí sim você vai começar a mexer também nas emoções dela, tá? As pessoas não querem perder nada, elas não querem sofrer, elas querem um resultado. A pessoa não quer sofrer de altos custos na conta de luz. É o primeiro ponto, conta de luz alta. Então está aí um atalho interessante. Procure saber quanto as pessoas pagam de energia elétrica, só para você ter ideia. Quanto elas pagam? Pagam acima de R$ 200 na conta de luz? Você paga lá acima de R$ 200 na conta de luz? Quantas pessoas na casa? Tem 4 pessoas? 4 pessoas é uma base aí para poder você já começar a entender. Olha, uma casa de 4 pessoas gasta R$ 200 na conta de luz. Isso é uma condição razoável de gasto de conta de luz? Acredito, assim, pela experiência que eu tenho, que não. Que é uma casa que tem 4 pessoas aí que não tem tantos eletrodomésticos, não tem ar-condicionado, ele tem que gastar aí de R$ 100 para baixo, 100, cento e poucos reais. Se ela gasta acima de R$ 200, tem alguma coisa, um indício de que tem um chuveirinho lá que está gastando muita energia à toa, sem necessidade, e que é possível você conter isso aí com uma energia que é gratuita e renovável. Então, se a gente tem tanta energia no Brasil, tanto sol que bate aí todos os dias, por que não? Então a gente não faz isso aí valer a pena para nós mesmos como seres humanos? Por que a gente não aproveita os recursos naturais que a gente tem? Isso aí você já parou para pensar? Você já parou um pouquinho para conversar com seu vizinho, com seu pai, com quem você conhece? Imagina o tanto de sol que tem todos os dias, sem parar, aí que está aí de graça para todo mundo. Então, se você tem condição de aproveitar isso para você, ótimo. Se você ainda não tem condição de você mesmo, Fábio, eu ainda não quero entrar no financiamento, tudo bem. Não quero empreender aqui e me endividar. Você pode começar a conversando as pessoas que têm um pouco de um fundozinho de reserva mesmo. Na casa dos seus pais, na casa de parentes, qualquer pessoa assim vai te ajudar com certeza, se elas tiverem a noção de que elas também vão ser beneficiadas. Né? Ninguém compra nada sem ter algum fundo de razão, algum interesse. Até mesmo quando você vende uma ideia, não sei se você é do caso de pessoa que já conseguiu fazer algum tipo de ação solidária, alguma ideia de benefício social. Né? Eu já participei de algumas ações sociais na minha comunidade, principalmente na época que eu morei lá no interior de Minas. Inclusive, assim, a gente ajudou na época
a cobrar do poder público, através de organização social mesmo, de grupos, para instalarem poços artesianos em uma área local lá, onde que tinha predominância da esquistossomose, tá? Então, assim, depois, no final das contas, a gente conseguiu aí liderar uma quantidade de pessoas, assim, grande, mais de 35 famílias beneficiadas que ficaram sem os filhos adoecerem. Só que até quando eu doei o meu tempo gratuito, de graça, como você diz, como dá até injeção da testa, as pessoas querem. Mas estou falando assim, até quando isso aconteceu, eu me sentia bem. Então, eu também tinha a minha vontade, assim, o meu desejo próprio de poder ajudar alguém com algum benefício para mim, que era o quê? Sentir prazer, sentir bem que eu estava fazendo alguma coisa para alguém. E no condicionamento geral das pessoas também é assim, mesmo que quando elas estão querendo, achando que elas estão ajudando, elas estão procurando alguma coisa para elas mesmas. Então, assim, pense aí, se você quer vender alguma ideia, alguma coisa para uma pessoa, qual a primeira coisa que você tem que convencer para ela? De que aquilo ali faz algum sentido para ela, que faz que vai gerar alguma curiosidade, algum interesse. Então, as dicas práticas que eu posso te dar aqui hoje, da nossa live aqui, de como você conseguir você instalar, porque você pode instalar um equipamento em apenas 2 horas, e você te ajudar aí a seus primeiros 4.000 de lucro, pensando aí nessas questões aí de atender de uma melhor forma possível, em que você possa beneficiar alguém e que ela tenha resultado. Resultado é tudo. Não estou falando resultado simplesmente financeiro, não. E o cliente, a pessoa, quando ela compra, ela busca resultado. Eu vou falar sempre aí nos meus treinamentos, eu falo disso. Inclusive, ontem eu estava dando uma mentoria para um dos meus alunos, eu estava falando isso. Olha, é, ninguém compra nada de você se ele não sabe o que ela está comprando, o que ele está comprando. E não sabe qual que é o benefício. Não existe necessariamente, nem para quem está vendendo, não existe aí um entendimento de que ela não sabe o que ela quer. Todas as pessoas que elas vão vender, elas sabem de alguma coisa, elas sabem que elas querem aquilo. Que elas querem, as pessoas também que vão comprar, elas precisam saber o que elas vão comprar, mas o porquê. E a palavra porquê, inclusive, eu comecei aqui com essa nossa live aqui, foi por que instalar um aquecedor solar em apenas 2 horas. Quando eu falei essa frase aí, a gente já começou a falar da palavra porquê. A palavra porquê, ela é uma palavra assim bem mágica em qualquer tipo de negociação. Porque se você pensa na palavra porquê, ela já está instigando um questionamento do que é, se aquilo vale a pena, se não vale a pena. Então, porquê já é uma pergunta que se faz a alguma causa de algum problema, de alguma coisa nesse sentido. E as pessoas, elas querem resolver problemas, concorda? As pessoas querem um produto ou um serviço exatamente para poder resolver um tipo de problema. Se elas não têm um problema, elas vão procurar o quê? Elas vão procurar, no mínimo, desejar alguma coisa. Elas compram por necessidades e por desejos. E são tipos de. Você pode colocar isso na sua anotação aí, que a única razão que fazem, as únicas razões que fazem as pessoas comprarem de alguém é por necessidade e desejo, tá? Então, se elas precisam ou se elas desejam alguma coisa, tá? Então, eu estou vendo aqui que a nossa live está aí focada, sim, ao lucro na ideia aí de você conseguir resultado instalando equipamentos de aquecimento solar. Eu não sei se já passou para sua cabeça aí se instalar um equipamento é algo difícil, se é algo fácil, mas a ideia que eu quis mostrar para você aqui hoje é se é possível você mesmo entrar nesse mercado de forma tranquila, de forma fácil. E sim, é possível. É possível você conseguir ter resultado, ganhar dinheiro, ganhar lucro, na verdade. Não estou falando de vender 4.000 reais, não. Estou falando de um resultado, de um lucro de 4.000. Se você pensar que uma peça, um equipamento de aquecedor solar para um cliente único que você atender, você vai conseguir pelo menos 1.000 reais, né, de resultado. Então multiplica aí. Se você atende 4 pessoas e pode ser no final de semana, cada uma pessoa num final de semana diferente durante um mês, você tem no mínimo 4.000 reais. Eu não estou falando de faturamento, como eu disse agora há pouco, não. Faturamento é coisa, faturamento é venda, o quanto você vendeu. Mas o lucro é o quanto você tem de resultado aqui embaixo, da diferença do que você vendeu
para os custos que você teve. Aí, qual que é o material de instalação, quanto gastou de encanamento, de registro, inclusive, para você fazer uma instalação correta, instalação legal, precisa de estar tá pensando nos registros de entrada, registros de saída, tudo isso é importante para você ter uma satisfação do cliente. E quando eu penso na satisfação do cliente, de novo, eu estou pensando em não precisar de resolver problemas futuros dele, sem que eu já procurei resolver aqui agora. Resolver um problema de uma instalação, de um retorno de uma instalação, de um retrabalho, é menos lucro. E eu quero menos lucro? Não, eu quero mais lucro, é fazer a instalação perfeita possível, com uma facilidade também para o cliente. Aí eu coloco todo esse aparato, esses materiais de instalação de uma forma mais adequada possível, escolho os melhores materiais, preparo tudo e vou lá e vou instalo o equipamento para a pessoa que eu vendi anteriormente. Beleza, fiz a instalação, tá, agora então eu peguei o custo do material que eu comprei, o aquecedor solar, os materiais que gastaram na instalação. Eventualmente, se tiver algum outro custo extra, você pode colocar como comissão, você pode colocar também, por exemplo, o custo de impostos, né? Porque imposto, no final das contas, o governo acaba sendo o maior sócio que a gente tem. E se você começar a pensar que o governo não vale a pena receber a parte dele, você começa a ser um negócio errado. Você começa por quê? Porque um dia vai sobrar para você. Um dia as coisas não funcionam assim. Chega uma hora, com a informatização que tem hoje, com a internet que tem, tudo que você compra, tudo que cai no seu CNPJ, a Receita Federal, o governo sabe que caiu no seu CNPJ e sabe também que tem uma pessoa física ligada ao seu CNPJ. Se você comprou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem claro, a MEI, né? MEI é microempreendedor individual. A empresa MEI, ela tem condição, você como pessoa física, você pode abrir uma MEI e faturar até R$ 81.000 por ano. Esses 81 mil reais por ano, eles dão mais ou menos em torno de R$ 6.750 por mês para você faturar. Você pode faturar mais, pode faturar menos? Pode, sabe? Mas no acumulado do ano, você pode ultrapassar no máximo esse valor aí desde o início. E aí, pode ser que mesmo vai lá mais, pode ser que menos vai menos, mas se você ultrapassar esse teto, automaticamente você cai já no Simples Nacional, que é outra forma de tributação. Qual que é a diferença do Simples Nacional para a forma de tributação da MEI? É que o MEI, microempreendedor individual, você pode até contratar mais de uma pessoa, você pode ter aí no andar da carruagem, se você vê que a coisa foi caminhando, contrata-se um funcionário, que é o permitido no máximo. Você pode, no caso do MEI, faturar até R$ 81.000 no ano, mas se você ultrapassar disso também, você vai ter que enquadrar-se na limitada, ou seja, na empresa que é regime de tributação de Simples Nacional, onde que fatura-se, que tem a cobrança de imposto por valor de faturamento. Então, tem um percentual aí de alíquota que se dá de acordo com a quantidade de faturamento. Então, se o MEI é 81 mil, o Simples vai passar de 81 mil e você vai começar a ter uma tributação sobre as vendas. No caso da MEI, não precisa. Você vende, emite nota fiscal e você não tem tributação. A única coisa que você paga numa MEI, para você ter ideia, é só o custo aí de um INSS com a taxa mínima aí, próxima de R$ 60, que é o valor, e você vai todo mês ter que pagar aquilo, e uma vantagem muito grande é porque você, como autônomo, ou uma pessoa que não está trabalhando de carteira assinada, você vai ter seu INSS assegurado. Você vai, se caso tiver um afastamento, alguma coisa assim, você vai ter um valor que você vai receber enquanto você estiver afastado. Você tem questão de benefício de pensão, tem várias coisas aí que o INSS deixa coberto se você está aí como MEI, tá? E pagando tudo certinho, as suas obrigações, é claro que tem que estar tudo ok, kit aí com o governo, né? Senão você pode ter problema depois. Mas, no final das contas, o microempreendedor individual tem todas essas vantagens que a empresa
vai ter relação principalmente a custos, tá? Mas só que também a empresa limitada com regime de Simples Nacional, você tem algumas facilidades também com algumas outras coisas, mas não é o primeiro momento. O momento agora é a gente pensar em começar. Primeiro momento, a primeira coisa que a gente pensa em qualquer tipo de negócio é iniciar um negócio lucrativo. Qual é a maneira mais rentável, mais lucrativa de você emitir, você começar um negócio? É com o mínimo de custo possível e o máximo de faturamento ou de vendas possíveis. Para você fazer isso, começa de onde? Começa da forma mais fácil ou mais rápida que tem, que pode ser simplesmente as pessoas mais próximas de você. É os seus pais, como eu já falei terceira vez aqui já, os seus parentes, as pessoas que são mais próximas. Eu posso falar mais depois sobre isso, como você pode conseguir isso de forma mais prática. Inclusive, são temas das nossas lives, é te ajudar a chegar mais rápido ao seu 4.000. Né? O meu objetivo aqui, inclusive na Semana da Energia Lucrativa, é mostrar que é possível lucrar mais de 4.000 reais por mês com a instalação de aquecedor solar. E eu vou mostrar para vocês isso aí do passo a passo, do início ao fim. E essas dicas que eu passo aqui nas minhas lives, elas são como se fosse de um treinamento que eu estou dando. Quero passar aqui o máximo possível o meu conhecimento. Se você tem aí, inclusive, alguma dúvida, você pode deixar seu comentário aí que eu vou responder depois. Você também, lógico, aproveitando aí, te pedindo para poder se inscrever no meu canal, se você não está inscrito ainda, deixar seu like também legal aí. Tem até um sininho na hora que você for inscrever, marque aí no caso do YouTube, que você vai ser notificado para receber as notificações próximas aí das lives ou até mesmo dos conteúdos que eu for publicando. Então é isso aí. A gente está aí buscando essa forma. Eu faço isso também porque eu gosto. Faço isso também por prazer. A gente está aí tocando esse mercado já tem mais de 13 anos com os resultados que a gente conseguiu. Graças a Deus, pessoas ficaram muito satisfeitas. Temos comentários, várias pessoas que falam disso. São mais de 3.000 famílias que eu consegui ajudar a conseguir resultados aí que já podem somar mais de 28 milhões de reais durante esse período. Então, acaba que a gente tendo aí vários tipos de situações de pessoas, de clientes. Aquelas pessoas que elas ficam muito satisfeitas e aquelas pessoas também que nem por isso, que não ficam tão satisfeitas. A gente tem um índice de aceitação muito legal aí, mas tem aquelas pessoas também que às vezes fazem um dimensionamento errado, coloca aí o revendedor não fez uma instalação ou um dimensionamento de equipamento muito correto, e acontece isso. Mas se você fazer isso com muito cuidado, com carinho, como se fosse para você, é a melhor coisa que tem. Então, um conselho que eu posso te dar é você começar a fazer as outras coisas para as outras pessoas, como se fosse para você, e como se fosse também aquilo que você gosta de fazer. Fazer como para alguém da sua casa. Se você fizer isso, com certeza já é um grande passo para o seu sucesso. Não faça olhando simplesmente o valor financeiro, apesar que isso é uma coisa que motiva, que te dá condição para você conseguir seguir, que me dá também condição para poder estar todo dia aqui a mais. Se eu não tivesse vendendo alguma coisa, se eu não tivesse fornecendo alguma coisa para alguém, eu não teria condição nem de estar aqui dando essa parte do conhecimento, de um pouquinho do que eu sei para você. Então, pensa nisso, mas há de ter que ter uma razão a mais para você estar ali fornecendo alguma coisa para as pessoas. Uma motivação a mais que tem que ter. Algum motivo em si. Se é uma vontade de fazer com que as pessoas tenham mais economia, se é a vontade de atender o maior número de possível de pessoas, se é ajudar as pessoas em si, sentir a alegria delas depois que elas conseguem ter o resultado. Isso tem que dar você uma certa motivação. Porque o dinheiro ele vem de várias formas, mas a gratidão em si vai muito também pelo resultado que as pessoas têm, e é isso que a gente busca. Toda vez que você for pensar em um produto, num serviço, você precisa de pensar no resultado que isso oferece, no que isso promove para as pessoas. Porque, no final das contas, elas vão dizer se aquilo funciona, se não funciona, se presta, se não presta. Tá? Também isso vale para serviços, para tipos de serviços diversos. Tem que ter um fim, tem que ter uma finalidade, vamos dizer assim, melhor, para isso aí. E tem que dar satisfação para as pessoas. Se não for, não compensa, não vale a pena.
Tá? Então, estamos aqui chegando ao final da nossa live. Se você gostou do nosso like, do nosso vídeo aí, você dá seu like. Não se inscreva, esqueça de se inscrever no nosso canal. E não posso deixar de esquecer aqui de te pedir também para poder entrar no meu canal do Telegram. Telegram, nesse link desse, abaixo aí dessa nossa live, você consegue pegar aí o link do canal do Telegram e você vai encontrar formas de você interagir mais comigo, com áudios mais espontâneos, com coisas que eu faço agregando mais além dessa nossa conversa aqui. São coisas que eu faço assim, tá? Que é um canal específico. O Telegram é tipo WhatsApp, só que é muito melhor que o WhatsApp. Eu gosto muito mais, tá? Então não esqueça de ir lá e fazer isso. E no mais, agradecer a você por estar aqui até agora comigo. Deixa aí seu comentário. Eu gostaria muito de te ver, de te ouvir, de viver suas perguntas para a gente poder falar mais aqui, mais vezes, entender como é que está aí o seu sentimento, se está gostando, se não está dessas nossas lives, se está aí sentindo que pode melhorar em algum aspecto. É muito legal ouvir, tá bom? Então é isso. Nos vemos aí. Até breve. Vou encerrando por aqui. Até lá.